Sejam bem-vindos ao canal Diário de Leitura. Meu nome é Lucas e hoje eu vou fazer o book haul do mês de fevereiro. Eu vou dividir este vídeo da seguinte forma. Primeiro eu vou falar sobre os livros que eu comprei e depois sobre os livros que chegaram aqui das editoras. Várias parcerias foram estabelecidas pelo canal com editoras. O início dessas parcerias foi agora no começo do ano, então tem muita coisa nova para compartilhar com vocês. O momento a partir do qual eu vou falar sobre cada um desses livros vai estar aqui na descrição e na parte dos capítulos do vídeo. Eu comprei, até como uma referência que eu trouxe da minha pós-graduação, essa pós sobre a qual eu estou sempre falando, O Homem Moisés e a Religião Monoteísta do Freud, nessa ediçãozinha aqui da LPM Pocket. Este livro é também conhecido como Moisés e o Monoteísmo. Por que eu fiquei super interessado? Porque este é um texto do Freud já escrito mais no final da vida, quando a Segunda Guerra Mundial ali já estava rolando, em que o Freud vai analisar a formação do povo judeu, sendo ele um judeu, ainda que um judeu laico. E ali ele vai lançar uma hipótese bastante surpreendente, bastante desconcertante, que é a de que os judeus se formam com um elemento estrangeiro muito forte, ou seja, os judeus se formam a partir de Moisés, principalmente, e Moisés, na verdade, seria um egípcio, e não um judeu que simplesmente foi criado por egípcios. Obviamente, aqui a gente não está falando tanto em veracidade histórica, em coerência histórica, mas de uma hipótese interpretativa, uma hipótese talvez até simbólica, que valha mais do que o fato de Moisés ser ou não estrangeiro, até porque existe toda uma controvérsia se Moisés existiu ou não. Parece interessantíssima a linha de argumentação que o Freud adota aqui, e eu estou super curioso para ler. Por que da edição da LPM Pocket? Eu andei acompanhando alguns materiais aí de psicanálise, e segundo dizem, a tradução da LPM Pocket é bem bacana. Ela é feita pelo Renato Zwick. E esse Renato Zwick, além de ser um especialista, ele traduz Nietzsche. E dizem que é muito bom que a mesma pessoa que traduz Nietzsche traduza Freud, porque o Freud compartilhou de muito do referencial de linguagem que o próprio Nietzsche usou na sua época. Então tem tudo a ver. Então essa ediçãozinha aqui, ela tem alguns ensaios, né, ao final, não é só o texto, ou melhor, ensaios no começo, bem completinha, fiquei super feliz, em breve eu comento com vocês aqui no canal essa leitura. Muito por conta do clube de leituras do canal, que agora está começando uma nova fase, a gente está tendo todo um novo ciclo de leituras a partir de março até agosto, eu fiz várias aquisições. O vídeo em que eu explico como o clube está funcionando já está aqui no canal, vou deixar a referência aqui embaixo. Você também pode conferir no link para a própria página desse clube no Apoia-se. E eu também deixo aqui o recado de que, além de apoiar o canal participando do clube ou na plataforma do Apoia-se, ainda que sem participar do clube efetivamente, você pode fazer um Pix para o canal. Eu vou deixar agora aberta essa possibilidade, a chave Pix está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você entende que este é um trabalho relevante e que deve continuar, eu convido você a fazer essa colaboração. Então, mais uma possibilidade para apoiar o Diário de Leitura. Desde já eu agradeço a quem apoiar. Pois bem, em março a gente vai estar lendo Macbeth. Será todo um mês dedicado a Macbeth. E a gente não vai ler só a peça do Shakespeare. A gente vai ler a peça do Shakespeare, uma recriação feita pelo Ionesco e uma novela de um escritor russo. O que eu comprei? Eu comprei essa ediçãozinha de Macbeth pela LPM também, este foi o mês da LPM, com a tradução da Beatriz Viegas Faria. Eu ainda não conheço nenhuma tradução de Shakespeare da Beatriz. O que eu posso dizer é que essa é uma tradução que costuma ser respeitada, ainda que não tão querida pelas pessoas. Eu também tenho aqui em casa as traduções do Carlos Alberto Nunes e da Bárbara Eliodora, porém não numa edição avulsa, e sim naqueles volumes com as obras completas. Eu comprei este porque eu acho que para mim, que vou divulgar o clube, é mais fácil ter um livro avulso em mãos, e também porque quero conhecer a tradução da Beatriz Viegas Faria. Infelizmente, nós não temos hoje em dia uma edição da Penguin em português para Macbeth. E além, né, do Macbeth do Shakespeare e do Macbeth do Ionesco, a gente vai ler essa novela aqui do Nikolai Leskov, Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, que sai pela editora 34 na coleção Leste. É uma recriação
dessa história de Macbeth em outros termos, mas focando na figura da Lady Macbeth, em solo russo, num ambiente burguês. Parece muito interessante mesmo. É uma novela. Para o mês seguinte, salvo engano, a gente vai ler uma outra novela que é A Casa Velha, do Machado de Assis. Também comprei uma edição da LPM bem completinha, gente. Essa edição me surpreendeu. Ela tem, além de uma nota sobre a edição, uma pequena biografia de Machado de Assis, que nem é tão pequena assim, uma cronologia da vida e obra dele, que também não é tão pequena assim, e um panorama do Rio de Janeiro, com alguns elementos para compreender o mundo de Machado de Assis, até com um mapa, que também não é tão pequeno assim. E por fim, um pós-fácil de um especialista chamado Marcelo Frison. Esta é uma novela / conto longo / pequeno romance do Machado de Assis. Ficou por muito tempo esquecido na publicação na imprensa em que ela saiu, episodicamente, e que só acho que em 1944, pela Lúcia Miguel Pereira, foi reunida em livro e passou a circular. Mas dizem que é uma novela do maior interesse, então a gente vai conhecer mais sobre ela. A gente também vai ler em determinado momento O Bem Amado, do Dias Gomes, que vai contar a história do Odorico. O Odorico é aquele prefeito que está construindo um cemitério numa pequena cidade da Bahia, e para inaugurar o cemitério é preciso que tenha algum morto, mas não tem nenhum morto naquela pequena cidade. Então, vocês já podem imaginar o quanto isso aqui é engraçado. E a gente também vai ler Lisístrata, ou A Greve do Sexo, do Aristófanes, aqui nessa tradução do Milor Fernandes pela LPM Pocket. É a nossa primeira comédia grega do clube, então estou super empolgado porque a premissa desse livro, que é de que as mulheres fazem uma greve de sexo para que os homens deixem de promover a guerra, parece muito interessante mesmo, né? A Grécia Antiga sempre sendo mais moderna que os modernos. Isso tudo vai rolar no clube, todas as referências ao clube estão aqui embaixo. Das editoras, eu tive várias confirmações de parceria e algumas parcerias novas. Uma editora que vai continuar sendo parceira do canal é a editora Unesp, e já chegaram 2 livros agora em 2024. O primeiro deles é este Sombras da Mente, uma busca pela ciência perdida da consciência, do Roger Penrose. O Roger Penrose é um grande cientista e até filósofo, e que já ganhou o Prêmio Nobel de Física. Ele, gente, vai dar continuidade neste livrão aqui ao que ele começou a dizer aqui em A Mente Nova do Imperador. Vejam só, é um conjunto. E ele vai aqui especular sobre a mente humana, o seu funcionamento, as bases do seu funcionamento, e a sua relação ou diferença em relação à inteligência artificial. Porque ele vai propor aqui que a inteligência humana ela não é computacional. Ela não funciona segundo o mesmo modelo da inteligência artificial gerada em computador. Então ele vai querer dizer aqui, especular com base em todo o seu arsenal de conhecimento, que a mente humana ela funciona num nível da realidade que ainda não foi completamente descoberto e que talvez seja a ligação entre a física quântica e a teoria da relatividade. Vocês sabem que existem essas 2 grandes teorias dentro da física e que a perfeita união entre elas ainda não foi feita. Ele especula que a mente humana deve funcionar segundo os termos desse lugar intermediário que ainda não foi descoberto. Mas lógico, é um longo argumento e que todo mundo acha fascinante. Pra vocês terem uma ideia, eu estava assistindo recentemente aquele Roda Viva com a Fernanda Torres, e a Fernanda Torres é uma grande leitora. Ela disse que estava lendo este livro aqui do Roger Penrose e disse que tinha ficado fascinada. Então assim, estou super empolgado para fazer a leitura primeiro deste aqui e depois deste aqui. Livrões, edições muito bonitas, vale a pena conferir, ler a sinopse e entender melhor do que se trata. Um outro livro nessa vibe aí da filosofia da ciência, da especulação científica, mas com uma certa acessibilidade para leigos, é A Incomensurabilidade na Ciência, os últimos escritos de Thomas Kuhn. Este Thomas Kuhn foi um físico e também um filósofo da ciência. Eu entendi que aqui ele vai especular, entre outras coisas, sobre essa questão da incomensurabilidade, né? Daquilo que a gente não consegue medir exatamente. Eu acredito que o infinito dentro da física.
e das ciências e do universo. E esse é um tema que muito me fascina, né? A vastidão, o infinito matemático, isso que a gente não consegue medir de tão grande que é ou de tão pequeno que é. Depois que eu ler, eu conto mais para vocês. A Companhia das Letras continua também a parceria com o Diário de Leitura. Vejam só, tenho aqui até um bottom de parceiro, eu achei uma gracinha. Eles mandaram vários mimos para os novos parceiros, ou os parceiros que continuaram. Uma carta de boas-vindas, elogiando o trabalho do canal. E um calendário, gente, que é uma graça e que tem a característica de ter marcados aqui em cada mês as efemérides literárias. O que são efemérides literárias? São grandes acontecimentos, datas redondas. Por exemplo, a gente sabe aqui que no dia 14 de março, o grande Abdias Nascimento vai completar 110 anos de vida. Já em 1º de abril, será a comemoração dos 95 anos de nascimento do Milan Kundera, e assim sucessivamente. Se vocês acompanham o mercado editorial, vocês sabem que essas datas redondas resultam em publicação de livro. Então, muito provavelmente, todo esse calendário já é quase que uma previsão do que a Companhia das Letras vai focar e publicar em 2024. Tô pensando até em talvez fazer um vídeo só sobre isso, depois me digam se vocês têm interesse. Mas eles mandaram várias coisas. A primeira delas é esse Diário da Sombra, um guia para explorar, transcender e integrar seu inconsciente, de Keila Shain. Gente, este é um livro baseado em psicologia analítica, né, em teoria junguiana, que, de fato, esse é um livro de autoajuda no sentido pleno da palavra. Por quê? Porque ele vai trazer um pouco dessa teoria do Jung sobre a sombra, né, sobre esse lado que a gente às vezes reprime, mas precisa integrar. E ele vai trazer uma série de exercícios práticos para a gente ir fazendo e preenchendo aqui no próprio livro, que vão nos ajudar a trabalhar esse lado sombra em nós, essas questões às vezes difíceis de a gente acessar. Vejam só como é bacana essa estrutura. É aquele tipo de livro que eu acredito que se você de fato se propõe a fazer o exercício e chega até o final, acho que você se transforma, porque toca em temas tão delicados e te leva a pensar e a fazer coisas tão diferentes do que você pensa e faz no dia a dia, que o resultado só pode ser uma certa transformação, uma certa tomada de consciência. Então, fiquei muito interessado nesse livro. Eu também recebi, aí eu recebi pela segunda vez, por isso vou fazer um sorteio lá no clube, este Escrita em Movimento, da Noemi Jaffe. A Noemi Jaffe é uma grande escritora brasileira, e ela é também conhecida por capitanear uma oficina literária há muitos anos. Aqui ela vai trazer um pouco dessa sua experiência e de dicas de escrita. Eu, inclusive, ouvi um podcast dela com a Vanessa Ferrari na 451, falando sobre esse processo de escrita e sobre esse livro, e sobre o livro da Vanessa Ferrari, que tem uma pegada semelhante, e eu gostei bastante, vale a pena conferir, vou deixar a referência aqui embaixo. Se você participar do clube, vai concorrer a esse livro. Eu recebi também 2 livros que têm uma temática, assim, uma vibe parecida, e que vão ter muito a ver com os livros que vão vir na sequência. Este aqui, gente, que é um livro lindo. Esse livro, pessoalmente, ele é mais bonito do que vai aparecer aí no vídeo. Se chama Coelho Maldito, de Bora Chung. Este livro, gente, é escrito por uma coreana. São contos, e são contos, assim, meio distópicos, meio de horror, meio inusitados, e que tem aquela vibe das escritoras latino-americanas de horror, horror contemporâneo. É muito isso. Vejam só um trechinho do que são os contos. Em uma família conhecida por criar objetos de maldição, o avô relembra um episódio envolvendo um amigo de infância e um abajur amaldiçoado em formato de coelho. Uma gestante precisa encontrar um pai para o filho o mais rápido possível e evitar que a criança sofra consequências terríveis. Despertando na escuridão completa após sofrer um acidente, uma professora confia na única coisa que tem por perto para conduzi-la de volta à luz: uma voz desconhecida.
Os temas parecem ser incríveis, o livro é lindo. A Coreia, como vocês sabem, né, tem trazido para o mundo, divulgado por aí, cada vez mais arte, mais coisa interessante, mais produção que nos cativa. Esse livro parece não ser uma exceção. O outro é um livro de uma escritora espanhola, a gente lê tão pouco literatura espanhola. Ela se chama Laila Martínez, é um pequeno romance chamado Cupim, e que também tem essa vibe do inusitado, de um certo horror, de uma certa violência contemporânea. Parece que é a história de uma avó e de uma neta, elas vivem numa casa, é uma casa muito estranha, elas também têm toda uma vida peculiar, uma mistura de curandeiras e pessoas que são ameaçadoras para os outros. E esse livro está fazendo muito sucesso na Espanha e já teve seus direitos vendidos para muitos países. Então, chegou agora ao Brasil pela Alfaguara. Da editora Moinhos, né, que já publica esse tipo de livro há bastante tempo, eu recebi Nossa Senhora do Barroco, de Gabriela Cabezón Câmara, que é um livro que vai tratar da história de uma travesti que em determinado momento, estando presa, vive uma experiência mística em que ela vê a Virgem Maria e tem assim a vida transformada e começa a ser uma benemérita. Mas daí ela vai atrair a atenção da mídia, a mídia vai começar a relatar sua história, só que ela também vai atrair olhares menos interessantes e atrair a repressão policial. Então é toda uma história que mistura o lúdico com essa realidade mais crua, com esse cenário contemporâneo de violência e agora até com certo misticismo. Nossa Senhora do Barroco, da Gabriela Cabezón Câmara, que é uma escritora argentina que publicou um livro bastante famoso aqui no Brasil antes pela própria Moinhos, chamado As Aventuras de China Iron. Outro livro nessa vibe, agora de uma chilena, A Dimensão Desconhecida, de Nona Fernandes, que vai tratar de um torturador dentro de um sistema de ditadura que supostamente se arrepende dos seus crimes e começa a contá-los para uma jornalista, e essa jornalista ela vai começar a pesquisar se aquilo de fato é verdade, só que em documentos e fatos. Parece também bem interessante. Por fim, do grupo editorial Record, eu recebi mais um livro nessa sequência, né, de horror, de vida contemporânea, violenta e tal, que é o Dengue Boy, de um outro argentino chamado Michel Nieva. Aqui está o Michel Nieva, é um livro todo steampunk. Ele vai trazer uma distopia que se passa no ano de 2272, é uma especulação, a crise climática atingiu tudo que tinha que atingir, o mundo está praticamente submerso, e ali no sul da Argentina, acho que na região dos Pampas, aquilo virou um Caribe, porque foram virando pequenas ilhas. E nesse cenário, esse garoto híbrido entre um mosquito da dengue e um ser humano, ele cresce. E a gente vai acompanhar essa vida, a relação dele com a mãe e esse ambiente todo apocalíptico, em que os polos já derreteram, em que os pampas viraram um Caribe de ilhotas e que esse menino é um híbrido de mosquito e homem. É isso, pessoal, é tudo isso. Espero que tenham gostado. Para todos os livros que eu menciono, eu deixo aqui embaixo o link na Amazon. Ao comprar qualquer produto, desde que através dos links você colabora com o canal sem gastar nada a mais por isso. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!